Boa noite. Nosso trabalho é sobre interface. Vamos falar um pouco sobre as suas diversas funções. Começando pela página web, foi concluído que a área mais importante dela é a parte superior, mais especificamente à esquerda, por ser a área mais observada pelo usuário. Mas todos nós sabemos que a leitura de textos pode variar. Estudos apontam que o usuário, de modo geral, lê as páginas de acordo com um padrão de movimento que desenha um F, duas linhas horizontais da esquerda para a direita e uma linha vertical, de cima para baixo. Navegação. O mais importante desse tema é a localização. Afinal, temos que saber aonde queremos ir e aonde estamos. É necessário que as barras de navegações sejam devidamente sinalizadas, para que o público facilmente se localize e possa navegar diretamente nos temas de interesse, sem ocasionar que o usuário saia da página por não saber que ela possui o que o mesmo procurava. Quanto à questão da navegação, nota-se uma necessidade de criar uma familiaridade do usuário com a interface, de certa forma que a organização e indicadores de localização se tornam de grande ajuda. Os títulos e subtítulos desempenham uma importante função, sendo a primeira maneira de se localizar na página e na seção em questão. Quando a interface é bem estruturada, evitamos erros comuns, como navegação improdutiva, dispersão em relação aos objetivos iniciais da navegação, excesso de informações. Tem como principal objetivo facilitar as ações, decisões e deslocamentos dos usuários. A construção de categorias, por exemplo, é um modo de organizar as informações. A decisão sobre o posicionamento de cada informação em cada categoria leva em conta as possibilidades de acesso a ela relacionadas. Todos nós sabemos que podemos navegar pela internet de várias maneiras, seja na rua com o celular, em casa com o computador, no trabalho com o notebook, entre outros. O desenho do site e os recursos tecnológicos têm que se adaptar a estas variações. Design, eficiência e estrutura devem ser revistos para cada situação. As páginas principais devem conter fatores importantes, fatores esses que servem para sabermos se aquilo é realmente uma página principal. Ela deve conter mais pontos de acesso do que conteúdo, informar o tema do site e o conteúdo, e tem que ser muito direta nisso, suporte aos usuários, entre muitos outros. Uma página principal pode até ter a mesma estrutura das páginas internas, mas é necessário que ela seja diferente, para indicar claramente que ela tem pontos de acesso. A página principal geralmente tem que ser atraente, o que é importante, já que esse fator irá chamar mais a atenção do usuário. Usabilidade. Usabilidade é a amplitude de uso de determinado produto por seus usuários, de modo que possam realizar tarefas de maneira efetiva, eficiente e satisfatória num contexto definido. Ou seja, a eficiência em que o usuário deseja realizar, seja ela encontrar textos, jogos, livros e etc. Digamos que entramos em uma página web que demora para carregar, e quando carrega, nos reparamos num site desorganizado e cheio de conteúdo numa página só. O usuário pode se estressar com tais fatores. O aperfeiçoamento estrutural de usabilidade se reflete diretamente na melhoria da qualidade da experiência do usuário, logo sendo um dos fatores mais importantes de um website. A usabilidade inclui fatores como qualidade do layout, funcionalidade dos recursos interativos, arquitetura da informação, facilidade de deslocamento e de localização das informações, conceito editoral. Por isso é muito importante organizar, ter uma estrutura de qualidade e etc. Resumindo, usabilidade é a eficiência do usuário de realizar seus desejos. E como fazer isso? Deixe tudo organizado, cada coisa no seu devido lugar. Acessibilidade. Para dar início a essa parte, primeiro temos que saber o significado de acessibilidade, que nada mais é do que a qualidade do que é acessível, aquilo que é atingível, que tem fácil acesso. Vamos pensar no mundo inteiro. Existem muitas pessoas com diferentes tipos de deficiência, sejam elas físicas, psicológicas, motoras, visuais e por aí vai. Logo devemos pensar em como podemos facilitar o acesso dos sites a essas pessoas. Então, sim, a acessibilidade é uma preocupação constante de que as pessoas com portadoras de deficiência possam acessar lugares, sites, com segurança e facilidade, afinal isso já é lei. Existem muitos tipos de ferramentas,
criadas para cada tipo de deficiência. São adaptações para cada uma delas. Para pessoas cegas que não usam o mouse, podem usar teclados com tecla em braille, ou podem usar programas com síntese de voz como o Virtual Vision. Portadores de deficiência visual podem usar teclas com acesso rápido para alterar a intensidade da luz do monitor, alterar o tamanho de textos e etc. Portadores de deficiência motora usam hardware especial, como mouse movido pelo movimento da cabeça, teclados especiais e programas para reconhecimento de voz. Portadores de daltonismo ou discromatopsia necessitam de um layout com paletas de cores adaptativos. Não podemos esquecer das páginas de apoio, pois elas funcionam, ou pelo menos deveriam funcionar, para dar suporte ao usuário, orientar a navegação e para facilitar a utilização da interface. Lembram que a acessibilidade também está ligada a páginas de apoio? E como podemos fazer isso? Simples. Um layout que não seja lotado de informação é o segredo. Essas imagens vão dar um bom exemplo. A primeira dá para perceber um site sujo e no outro um site limpo de informações. Um site que não é organizado e outro que é. E todo site organizado deve ter um mapa do site definido. Mas o que é isso? Mapa do site é a expressão pela qual são conhecidas as páginas que listam as páginas de um site, ou as páginas principais das principais seções, dos mais relevantes aos menos. Os componentes. Componentes de interface web nada mais são do que uma série de itens que fazem parte da própria interface da web, sendo eles, começando por título da página, que está localizado no alto da janela do browser. O título da página identifica o assunto da página. É uma forma de representação do assunto geral da página, que faz com que o usuário da página consiga entender de uma forma rápida o que ele irá consumir e que também faça sentido fora do contexto do site. É sempre bom lembrar que a diferenciação dos títulos das páginas ajuda os usuários a entender melhor, mas nem sempre os projetistas fazem um trabalho tão bom nessa área por falta de criatividade. Etiqueta síntese da página, ferramenta de busca interna, sinalização de itens, barra de navegação, menus, trilha de orientação, ícones e formulários. Recursos e técnicas. Vou citar agora exemplo das técnicas e recursos utilizados na interface, na construção de sites e na sua estrutura. Entre eles existem programas, códigos e etc. CSS é um mecanismo simples, porém muito poderoso, no qual consegue formatar documentos web que separa a marcação de forma e conteúdo, usando menos códigos por página. Java é uma linguagem usada especialmente para aplicativos que atuam no servidor web, funcionando em sites web através de aplicativos completos dentro da página da web a partir de browser. JavaScript é muito usado para enriquecer a ação de usuários e recursos dinâmicos das páginas web, fazendo o que aconteçam em tempo real ou para responder às ações dos usuários, não sendo uma linguagem complicada de se entender e não tendo relação com a linguagem Java. Plugins tem como recurso mostrar informações em formatos diferentes do XHTML, como áudio e vídeo, aumentando a funcionalidade do browser, sendo aconselhado a não ser incluído em páginas com muita expectativa de acesso, pois nem todos os usuários se dispõem a carregá-los. XHTML é uma versão reformulada do HTML, com o acréscimo de propriedades e modularidades e com a conformação das regras também descritas de XML. Interfaces em 3D. E se você acha que a interface é disponível apenas a 2 dimensões, você está muito errado. Acha difícil acessar redes sociais ou até mesmo Netflix usando realidade virtual? Pois é esta a proposta da startup brasileira YouFacer. O projeto pretende revolucionar a forma de interação entre homem e PC. Como ações possíveis, graças à futura implantação do YouFacer, estão a navegação via Facebook, a execução de vídeos em 360 graus disponibilizados pelo YouTube, navegação para estudos e também o acesso a sites para compras em shoppings. E por incrível que pareça, ainda teremos um assistente pessoal chamado Steve.
É ele que irá ficar encarregado de manter o usuário atualizado sobre toda a sua experiência na plataforma. As notificações serão fornecidas através de falas, e comandos por voz serão também suportados pelo YouFacer. E que tal trazer o mundo virtual para a nossa realidade? Esse é o projeto da Microsoft, o HoloLens, um óculos parecido com o Rift, porém usando outro tipo de tecnologia segundo eles. A Holoportation é um novo tipo de tecnologia de captura 3D, que permite que modelos 3D de alta qualidade de pessoas sejam reconstruídos, compactados e transmitidos em qualquer lugar do mundo em tempo real. Quando combinada com exibições de realidade mista, como a HoloLens, essa tecnologia permite que os usuários vejam, ouçam e interajam com participantes remotos em 3D, como se estivessem realmente presentes no mesmo espaço físico. Comunicar e interagir com usuários remotos torna-se tão natural quanto a comunicação face a face. Incrível, não é mesmo? Mas há algo que afeta muito na interface, algo chamado interface intuitiva. Quem nunca se deparou com um sistema totalmente complicado de se trabalhar? Sabe aquele tipo de aplicação em que você demora muito tempo para conseguir realizar uma simples tarefa? Então, ela provavelmente foi programada por alguém que não tem conhecimento sobre interface intuitiva. Mas o que é isso? Interface intuitiva é o nome que se dá a uma interface simples de se trabalhar e de aprender também. Atualmente, aplicações com interface intuitiva são raridades. Isso porque esse ponto depende muito da cultura do programador. Ele precisa ser treinado para entender que o foco da aplicação precisa ser o usuário e que nem todos os usuários aprendem na mesma velocidade. Por isso, empresas de desenvolvimento estão se focando cada vez mais no ensino de práticas que melhoram a forma como a interface é apresentada ao usuário. Hint em botões, botões de ajuda e glossário são alguns dos pontos utilizados para deixar a interface mais intuitiva. Além disso, a otimização do layout também pode ajudar a deixar tudo mais fácil. Se tratando de aplicações web, um ponto que pesa muito no aprendizado é a disposição do menu. Agrupar telas com funções correlatas é uma das premissas para quem deseja programar uma aplicação com interface intuitiva. O que torna uma interface intuitiva? O que significa algo ser intuitivo? Segundo o dicionário, intuitivo é aquilo que estabelece uma compreensão de modo direto e instantâneo, sem a utilização de deduções ou classificações caracterizadas por conceitos. Quando estamos falando de interfaces intuitivas, estamos querendo dizer interfaces em que não precisamos pensar para utilizar, que podem ser usadas de modo direto e espontâneo, usadas de forma natural. Por que conseguimos utilizar de forma simples o aplicativo do Facebook, mas temos arrepios quando precisamos declarar o imposto de renda no programa da Receita Federal? Afinal, o que faz algo ser intuitivo ou não? Diversas teorias e técnicas foram criadas durante a história para explicar e prever o comportamento do usuário. Um desses frameworks é o que chamamos de modelos mentais. Cada usuário cria em sua mente um modelo de como ele deve interagir e também como o sistema funciona. Baseado nisso, ele toma decisões e ações. Isso é um modelo mental, um modelo definido pelas crenças do usuário e não necessariamente baseados em fatos ou na realidade. Cada usuário tem seus próprios modelos mentais, criados com base em suas experiências durante a vida, cultura e conhecimentos. Um designer que projeta um e-commerce tem um modelo mental muito mais completo e próximo da realidade a respeito do sistema do que um usuário que nunca mexeu com o computador. Se em uma extremidade temos a visão do usuário sobre o sistema através de um modelo mental, do outro lado temos o modelo conceitual, que passa a ser em essência o que o produto é. Quando estamos desenvolvendo um sistema, criamos um modelo conceitual. Temos claro em nossas mentes quais são os objetivos e funcionalidades do produto e como a interação com o usuário se dará. Quando estamos projetando e desenvolvendo um e-commerce, é claro para todos que teremos produtos.
listados e categorizados de alguma forma, que serão adicionados a um carrinho onde o usuário poderá finalizar a compra e efetuar o pagamento, por exemplo. Quando o modelo conceitual do sistema se assemelha ao modelo mental dos usuários, temos um sistema intuitivo. Muitas pessoas pensam que um sistema intuitivo é apenas um sistema fácil de ser usado. E isso não é verdade. Um site com poucos botões e funcionalidades pode ser fácil de usar, mas não quer dizer que ele seja intuitivo. O modelo mental que temos ao pensar em compra online é: ao clicar em compras, adicionamos o produto ao carrinho. Se tirarmos essa etapa, criamos uma confusão na mente do usuário, já que o modelo mental diz que acontecerá uma coisa, mas a realidade mostra outra. O grande desafio para o desenvolvimento de soluções intuitivas é casar aquilo que planejamos para o sistema com aquilo que o usuário espera interagir. Ao projetarmos, é fundamental conhecermos os nossos usuários e dessa forma criarmos a solução que aproximem esses dois mundos. Porém, tenha em mente, moldar a visão do usuário sobre um sistema nem sempre é fácil e rápido. O melhor caminho sempre será projetar pensando em como essas pessoas irão usar e quais experiências elas esperam ter com base naquilo que ela tem de modelo mental. Princípios de uma interface intuitiva. No início, os computadores precisavam de engenheiros e técnicos para serem operados e gerenciados, mas isso não durou tanto tempo. Alguns anos mais tarde, com o Display Writer IBM, os computadores passam a ser usados por pessoas que não eram muito hábeis com a máquina, mas que se precisavam concluir as tarefas do seu dia a dia. Nessa época surgiu uma divisão importante: os níveis de usuários, os especialistas e os novatos. É um design que cultiva padrões comuns a outros projetos, e hoje ele deve ser feito para novatos e experts. Se você aprende como uma barra de rolagem funciona, você espera que todas as outras funcionem do mesmo jeito. Essa experiência é pessoal e torna os próximos sistemas mais intuitivos, mas somente para você. Uma interface intuitiva é invisível. O bom design é invisível. E como o ar-condicionado, você não percebe que está ali até perceber que algo está realmente errado. Conhecimento inicial versus conhecimento adquirido. Quando usamos alguma coisa pela primeira vez, temos um conhecimento inicial sobre como funciona, uma soma das nossas experiências com outras coisas parecidas com aquela. Depois de usar com sucesso, somamos ao nosso conhecimento inicial um conhecimento adquirido, que é resultado daquele aprendizado. Se você precisar ensinar algo para que as pessoas consigam usar seu produto, você está criando uma lacuna de conhecimentos entre o conhecimento inicial e o conhecimento adquirido, que deve ser preenchida de alguma forma. E automaticamente você se disponibiliza por ensinar essas pessoas a realizar essa nova interação que você propõe, seja com um treinamento, um manual de instruções ou um bom design, o que você acha melhor. O design é intuitivo quando não existe lacuna de conhecimento. Use protótipos e faça testes com seus usuários. Você vai conhecer melhor o conhecimento inicial do seu público e vai entender melhor como oferecer produtos melhores e cada vez mais intuitivos. Também vai entender onde você deve inovar. Quando o sistema é fácil de usar, os usuários conseguem realizar as tarefas sem custo, e assim o mau design não vai atrapalhar seus negócios.